Olá, amigos Talmidim, internautas, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Vamos começar mais uma aula do nosso Shiur Conversão. Eu gostaria de meditar com vocês sobre a nossa linha de orientação, porque é muito importante. Nós temos aqui no Brasil vários segmentos judaicos, e entre eles o judaísmo messiânico. Nós poderíamos citar, por exemplo, entre as correntes judaicas existentes, nós poderíamos citar o seguinte: quanto à religiosidade, nós poderíamos citar alguns ramos do judaísmo, por exemplo, o judaísmo rabínico, o judaísmo caraíta, que é o judaísmo que aceita somente a Torá escrita, judaísmo samaritano, judaísmo ateístico e o judaísmo messiânico. Agora, quanto a outras formas que nós poderíamos definir o judaísmo, nós temos o judaísmo ortodoxo, que é aquele que mais aparece, aquele que as pessoas se trajam de preto, de chapéu, roupa branca e terno preto e camisa branca. Tá? Judaísmo conservador, no ortodoxo você vai encontrar os racídicos, você vai encontrar o judaísmo do Rebbe, o judaísmo Lubavitch, e outros segmentos mais, talvez ainda mais radicais no judaísmo ortodoxo, tá? Lembrando que eu estou explicando isso aqui para que vocês tenham conhecimento, porque tem muita gente bastante confuso quando se fala em judaísmo, ele não sabe para que lado ele vai. Então é muito importante que a gente saiba o que a gente quer. Você que está fazendo o curso de conversão, o que é que você quer? Eu tenho explicado que o nosso objetivo da congregação israelita da Nova Aliança é a nossa techuvá, é o nosso retorno às raízes judaicas dos dias de Yeshua, do primeiro século. Tá? Então, depois dos tempos do judaísmo de Yeshua, depois do ano 100 e por aí para frente, surgiram diversos segmentos judaicos. Tá? Mas o nosso judaísmo deve ser o judaísmo seguido pela comunidade de Yeshua. Tá? No programa anterior, nós explicamos que a nossa regra de fé é a Bíblia, as Escrituras. Quando nós falamos nas Escrituras, a gente, apenas recapitulando alguns trechos da Bíblia que nós citamos, por exemplo, Yeshua disse naqueles dias: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Falou isso para quem? Para os saduceus, para aqueles que lhe perguntaram na ressurreição de quem a mulher seria esposa. Aí Yeshua disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Depois a gente vai ver, por exemplo, mais à frente, que Yeshua abriu o entendimento dos discípulos para entenderem as Escrituras. As Escrituras. Yeshua fala também a alguns que ali estavam: errais não conhecendo as Escrituras, e outra vez ele diz que as Escrituras examinais as Escrituras, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. Veja bem, com quem que Yeshua estava falando? Com o seu povo, naquela época. E Yeshua disse: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas
a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então, nós temos falado com vocês sobre as Escrituras. O que a gente nota? Que naqueles dias de Yeshua, a preocupação de Yeshua e de seus apóstolos, de seus Shalirim, era ensinar o povo de acordo com as Escrituras. Nada fora das Escrituras. Um outro detalhe importante que eu quero chamar a atenção de vocês é que não era citado nenhum outro livro além das Escrituras sagradas, que nós entendemos que estava sendo uma referência ao Tanar, ao hoje conhecido como Antigo Testamento. Tá? Então, a única base de fé usada por Yeshua e pelos seus apóstolos para aquela comunidade judaica que abraçou a nova aliança era a Bíblia. Lembrando que os escritos da Brit Hadashah, hoje conhecido como Novo Testamento, não existiam naqueles dias. Foram escritos mais tarde, cerca de 40 anos mais tarde foram que esses escritos apareceram. Foi que esses escritos apareceram. Então, até ali, somente se usava o Tanar, ou o chamado Velho Testamento, composto de Torá, profetas e escritos. Então eu pergunto para vocês, como é que aquela comunidade sobreviveu por mais de 40 anos sem os escritos do Novo Testamento? Pelas Escrituras. Agora, note uma coisa importante que Yeshua frisou, isso é muito importante. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A concessão do Ruach, do Espírito Santo, na nova aliança, foi muito importante. De acordo com as palavras do profeta Joel, o Ruach, o Espírito, que era dado somente aos profetas, aos sacerdotes e aos reis, dentro da nova aliança seria extensivo aos filhos de Israel, ao povo. E tanto o profeta Joel como o livro de Atos, capítulo 2, vão falar que aquilo era o que tinha sido dito pelo profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre vós, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Até ali o Espírito Santo não era dado ao povo. Mas de que maneira o Espírito Santo era dado ao povo? Lembrando que Yohanan, o batizador, João Batista, disse que Yeshua, após ele viria aquele que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E a partir do primeiro batismo ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes, já era imposta as mãos sobre aqueles que recebiam o batismo das águas, e eles recebiam o dom do Espírito Santo. Agora é muito importante que você, que faz o curso conosco, entenda isso. Por que o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo foi dado apenas para os discípulos falarem línguas, ou profetizarem, ou curarem os enfermos? Não. O principal motivo da concessão do Ruach é o que está escrito lá, também numa citação do profeta Ezequiel, fazendo referência a esse período e ao período futuro, que o Espírito Santo seria dado para que o nosso povo pudesse cumprir a Torá. Jeremias fala: porei a minha lei nos seus corações. Tirarei o coração de pedra e colocarei e vos darei um coração de carne. Coração que pudesse receber a Torá.
para que pudesse acontecer uma outra coisa que Deus falou com o seu povo: a circuncisão do coração. Então, sem a presença do Ruach, do Espírito, poderia mais tarde o povo voltar à mesma desobediência que vivia naqueles dias. Mas o Espírito promoveria neles, no seu interior, uma obediência maior a Deus. Tá? Por isso era necessária a concessão, mediante a imposição de mãos dos Shalirim, dos apóstolos, a concessão do Ruach. E o Ruach não apenas faria com que eles cumprissem a Torá, mas os guiaria em toda a verdade, disse Yeshua. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo. De maneira que não é de se estranhar que para qualquer atividade dentro da nova aliança que ia ser feita, se exigia que a pessoa fosse cheia do Espírito Santo. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, que é dirigida pelo Espírito Santo, tem sabedoria, e sabedoria de Deus. Então, essa é uma das razões que os seguidores de Yeshua, que abraçaram Yeshua naqueles dias, o Israel que abraçou Yeshua, recebia o Ruach, o Espírito, que os guiaria em toda a verdade. Tá? A gente explicou isso. A gente explicou também que em cada lugar que Paulo chegava, nas sinagogas que Paulo chegava, muito embora ele fosse um apóstolo dos gentios, em cada lugar que ele chegava, ele apresentava a Yeshua como Mashiach, provando por que meio? Eu pergunto para você, que meio os apóstolos usavam, Apolo usava, Paulo usava e outros apóstolos usavam, quando eles chegavam numa sinagoga e apresentavam Yeshua? Eles se baseavam aonde? Nas Escrituras. Eles não faziam menção de nenhum outro livro, com todo respeito aos livros que nós temos hoje, do judaísmo rabínico. Talmud, Zohar, enfim, tantos e tantos livros que nós temos por aí hoje. O apóstolo Paulo não fazia menção desses livros. Por que não? Porque provavelmente não havia. Ou porque não havia necessidade. Então, quando Yeshua fala errais não conhecendo o que? As Escrituras. Yeshua não fez menção de nenhum outro livro. E deu o Espírito Santo e abriu o entendimento dos apóstolos para entenderem as Escrituras. Não é o livro tal, o tratado tal, o livro tal, com todo respeito. O senhor é contra esses livros? Não, não sou contra. Eu não sou contra. Eu só entendo uma coisa. Na Bíblia nós temos tudo o que precisamos. O que nós precisamos hoje, do nosso povo, é a referência. A referência. As tradições. As boas tradições. Eu citei aqui no começo do programa de diversos segmentos judaicos. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos o judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador, aqui no Brasil também temos. Lá nos Estados Unidos temos o judaísmo reconstrucionista, o judaísmo liberal, judaísmo da reforma. São diversos segmentos judaicos. Eles seguem exatamente as mesmas coisas? Não. Em parte sim, e em parte não. Eu quero ler aqui, por exemplo, alguma coisa. Olha, o judaísmo caraíta opõe-se ao judaísmo rabínico,
ao desconsiderar a Torá oral e enfatizar apenas o valor da Torá escrita, que os leva a desprezar a autoridade advogada por qualquer outra escritura fora do Tanar, como o Talmud, o Novo Testamento cristão e outros. Aí os caraítas são judeus, mas não aceita já obra como o Talmud. É um segmento judaico, caraíta. Então, o que acontece? O que nós queremos? Nós somos judeus messiânicos, pois que cremos em Yeshua como nosso Messias. E como messiânicos, qual dessas linhas de judaísmo nós nos identificaríamos mais? Com o judaísmo ortodoxo? Com o judaísmo conservador? Com o judaísmo reconstrucionista? Ou com o judaísmo liberal? Nós, na minha opinião, nós nos identificamos mais com o judaísmo que está no meio. Por exemplo, o judaísmo conservador ou massorti. Nós não temos por que nos apegarmos ao judaísmo ortodoxo. Não temos. Por que nós vamos nos apegar ao judaísmo ortodoxo? Lembrando que doutrinas como a imortalidade da alma, reencarnação, que são doutrinas historicamente comprovadas de origem pagã. Se nós estudarmos a Bíblia, pegarmos na Torá os fundamentos da nossa fé, nós vamos ver que não tem imortalidade da alma, que não tem alma saindo do corpo. Não tem. Expliquei na minha mensagem, numa das prédicas, que é como o café com leite. Você tem o café e tem o leite. Mas você não tem o café com leite, você tem o café e o leite. Se você misturar esses dois, você vai ter o café com leite. Café com leite, vamos dizer, não é nem café e nem leite, é um outro produto. Assim a alma. A alma é o corpo e mais o fôlego de vida que Deus introduz nesse corpo. O que vai determinar, por exemplo, a sabedoria de uma pessoa? Por exemplo, se nós pegarmos uma criança de 5 anos de idade e se nós pegarmos um jovem de 25 anos, eles têm a mesma cabeça? Vocês vão dizer não, claro que não, a criança é bem mais limitada. Exatamente. Isso prova que no nosso corpo está, quando desenvolve o nosso corpo, então não tem nada a ver com uma alma que entrou no corpo. O que entrou no nosso corpo foi um fôlego de vida, vindo de Deus. São 2 elementos só 2 elementos. Fôlego de vida, o espírito e o corpo. Quando unidos, resulta numa alma vivente, num ser vivente. Os animais são almas viventes. Quando a gente morre, o que acontece? O fôlego de vida sai do corpo. Então o corpo volta ao pó. Vai ser pó de novo. Desaparece. Por isso é que precisa da ressurreição. A ressurreição, o corpo é reconstruído e o fôlego de vida é recolocado nesse corpo. Então você se levanta tal qual você era, com todas as suas características pessoais, intelectuais, você ressuscita com tudo. Porque você é reconstruído fisicamente e é enxertado em você um fôlego de vida. Então essa doutrina de que existe um terceiro elemento na formação do homem, que é a alma, isso não existe. Eu não estou falando em alma no sentido figurativo, no sentido literário, eu estou falando alma no sentido da formação do homem. Tá? É claro, você pode usar a alma, a minha alma está triste. Isso é simbólico. Eu estou falando alma no sentido literal mesmo, na composição do ser humano. Então a alma é o resultado do corpo mais o fôlego. Então isso é do paganismo.
E esses ensinamentos vão estar presentes, mais presentes aonde? No judaísmo ortodoxo. Mais presentes. Não que não esteja presente nos outros. Então nós temos que estudar a Bíblia, pegarmos o judaísmo dos dias de Yeshua e pegarmos como referência hoje o judaísmo intermediário, que seria o conservador, para que a gente possa viver uma vida judaica, as tradições, as danças. Eu quero ver se eu acho aqui, para mostrar para vocês, o judaísmo messiânico, aqui um pouco que fala do judaísmo messiânico. Adere às práticas do judaísmo, mas crê em Yeshua, Jesus, né? Como Messias ou Mashiach, integrando o Novo Testamento nas suas práticas, porém não deixando de forma alguma os segmentos e preceitos da Torá, já que o Messias veio para completá-la. Isso é a definição do judaísmo messiânico. Então nós nos apoiamos nos escritos da Torá, do Tanar, e nos ensinamentos teológicos do Novo Testamento. Aquilo que ensina, aquilo que seria, eu costumo dizer, que Yeshua trouxe muito ensinamento oral. Por exemplo, adultério na Torá era o ato consumado. Nas palavras de Yeshua, um homem que olhar para uma mulher cobiçando-a no seu coração, já cometeu adultério. Então isso é uma interpretação, isso aí nós poderíamos entender como uma Torá oral por parte do nosso sábio Yeshua, nosso mestre maior, nosso Mashiach. E aí nós vamos ter os ensinamentos dos apóstolos, enfim, são ensinamentos teológicos que estão dentro dos escritos do chamado Novo Testamento. E são suficientes. E vamos pegar do nosso povo, do povo judeu, as referências que nós precisamos. Porque como é que nós vamos fazer um retorno às raízes judaicas se não tivermos nenhuma referência? Então nós vamos ter a música, nós vamos ter a dança, nós vamos ter as orações, a forma de orar judaica, a liturgia da oração, as festividades, como podemos celebrar as festividades. Então vamos, como israelitas que somos, por quê? Porque Deus fez uma nova aliança com quem? Não foi com a casa de Israel e com a casa de Judá? E se nós somos dessa nova aliança, nós somos casa de Israel e casa de Judá. E pegamos um pouco dessa oliveira cujos galhos foram quebrados, nós vamos buscar a referência no nosso povo em muitas coisas que queremos obedecer. Mas basicamente a nossa fé está na fé de Yeshua. Yeshua seguiu a Torá. Então eu estava explicando para vocês, vamos ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa aqui. Judaísmo Massorti, que é um judaísmo conservador. Olha bem, veja bem. O que é dito? É dito que ao judaísmo Massorti são aplicados às organizações ligadas ao movimento conservador. São eles o estudo da Torá no sentido mais amplo e a transmissão de seus princípios de geração em geração, a unidade do povo judeu, fomentando laços entre judeus onde quer que vivam, a centralidade da sinagoga na vida do povo judeu, a importância de manter uma prática judaica comprometida com a halahá, lei judaica, e as mitzvot, mas ao mesmo tempo dinâmica, refletindo o amor pela tradição e abraçando a modernidade e os aspectos positivos da mudança. A centralidade do Medinat Israel, junto com o conhecimento e uso da língua hebraica na vida do povo judeu, os valores de igualdade, pluralismo e democracia no desenvolvimento da tradição judaica. Então eu posso dizer que o judaísmo massorti ou conservativo é aquele que nós estamos mais apegados, e não ao judaísmo ortodoxo. Não.
O judaísmo ortodoxo representa uma minoria. É no judaísmo ortodoxo que nós vamos encontrar outros messias além de Yeshua, como, por exemplo, o Rebbe de Lubavitch, considerado messias, e o outro messias agora me fugiu da mente aqui, mas de um outro movimento também racídico, que também tem o seu messias. É justamente esses dois Mashiach estão no movimento ortodoxo, que representa uma pequena parte do judaísmo como um todo. Então, se nós pegarmos, vamos supor, o judaísmo como 100%, se nós pegamos de 10 a 20% como judaísmo ortodoxo, e aí incluindo todas as correntes, o Narma, o outro Messias seria o Narma, tá? Esses 20% representam o judaísmo ortodoxo, ultra-ortodoxo, racidismo e tal. E os outros 80% do povo judeu e do judaísmo estão divididos nesses outros segmentos. Conservativo, reconstrucionista, enfim, nesses outros segmentos, como eu já expliquei, né, que são, então, os demais judeus, tá? Então, por que nós teríamos que nos espelhar justamente no judaísmo ortodoxo, que representa 20%, e deixar o outro de lado? De maneira nenhuma, nós temos que ter, com todo respeito ao judaísmo ortodoxo, tudo bem, querem seguir alguns ensinamentos que não se baseiam na Torá, que se baseiam mais na assimilação, não temos nada a ver com isso. Mas nós vamos preferir a nossa linha ser uma linha mais do judaísmo conservador. Tá? O que mais que nós podemos falar sobre isso? Vamos ver aqui no livro a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, diz assim, verso 16: Porque não me envergonho do evangelho de Mashiach, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja bem, Paulo fala que ele não se envergonhava, e nós não podemos nos envergonhar do evangelho, das boas novas do reino. E Paulo, como foi um rabino, como foi um homem zeloso, um fariseu zeloso, ele falou, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu. Aí. Agora, vocês vejam bem, é dado prioridade ao povo judeu hoje? Não. E quando nós pensamos em facilitar para que o nosso povo, o povo judeu, creia em Yeshua, como é que nós podemos fazer isso se nós estamos totalmente ligados a esse segmento ortodoxo? Não podemos. Nós temos que estar no meio, na linha do meio. Então nós precisamos ter trânsito tanto entre os nossos irmãos mais liberais, os reformistas, os reconstrucionistas, como também precisamos nos aproximar do lado ortodoxo. Mas não assumir um ou outro lado, uma posição central. A menos que a gente diga, olha, a minha responsabilidade é de falar do Mashiach somente para o segmento ortodoxo. Meu compromisso é com 20% do povo judeu. Falar de Yeshua para 20%, o resto não me interessa. Não é assim. A nossa preocupação tem que ser com 100% do nosso povo. O nosso povo que espera o Mashiach. E por coincidência, os que esperam o Mashiach, que esperam o Elias para vir falar do Mashiach, não é no lado ortodoxo, é no lado não ortodoxo.
os que mais querem o Mashiach. Até porque no lado ortodoxo já existe a fé de que o Narma seja o Mashiach, de que o Rebbe seja o Mashiach. Mas no outro lado do nosso povo é que estão aqueles que estão esperando que Elias venha, se assente na cadeira dele e fale do Mashiach ben Davi. Então a nossa missão, de acordo com esse texto, é falar ao nosso povo, não é a um segmento do nosso povo, é a todo o nosso povo. E a melhor postura para nós, como messiânicos de Yeshua, é termos uma posição central. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Uma posição intermediária. Bom, outro tema que eu quero falar com vocês na nossa aula de hoje diz com respeito à questão da circuncisão. Já que nós estamos em Romanos capítulo 2, eu convido vocês para nós lermos alguns versículos em Romanos capítulo 2. Eu vou começar do versículo 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. Paulo falando aqui ao nosso povo. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guias dos cegos e luz dos que estão nas trevas, instrutor dos nécios e mestre de crianças que têm a forma da ciência e verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então veja bem, Paulo está repreendendo aqui o nosso povo, dizendo que o nosso povo tem que ser o exemplo no cumprimento da Torá. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu fiz outro dia. O que você acha de uma pessoa que fuma? Que fuma cigarro, que fuma charuto, que fuma cachimbo, narguile e outras coisas. O que você acha? Tá certo? Fumar é pecado ou não é? Talvez você vá assumir agora o lado ortodoxo, né? Que você se simpatiza e vai dizer, não, não é pecado. Onde é que está na Torá que fumar é pecado? Não está. Eu não achei. Agora, eu faço uma pergunta para você. O fumo já existia naquele tempo? O tabagismo, vamos dizer assim, o vício do tabagismo, já existia nos tempos da Torá? Com certeza não. Então, a Torá não fala do tabagismo como pecado. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu digo que é pecado, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tá? E essas coisas fazem mal e muito mal à saúde. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta, sendo mais radical um pouquinho. Maconha, crack, heroína e outras drogas. É pecado usar? O que você me diz? Eu quero que você pense e me responda. Não é pecado ou não usar maconha, cocaína, crack e outras drogas dessa natureza? É pecado? Agora, se você disser para mim que é pecado, não, isso é pecado. Eu falo, mas está na Torá? A Torá faz referência a estas coisas? Não faz.
E por que você está falando que é pecado? Você disse que fumo não é pecado porque não está na Torá. O uso dessas drogas que mata o nosso povo também não está na Torá. São coisas modernas. Então, maconha, crack, cocaína, é pecado usar. Não está na Torá, porque naquele tempo não tinha, mas é pecado. Como é pecado fumar, cigarro, charuto e outras coisas. É pecado. E muitas dessas coisas, a bebedeira, beber de se embriagar, mas beber não é pecado, não é? Mas beber com moderação. Agora, ficar bêbado, caído pelas ruas, é pecado. E está na Torá. E está na Bíblia, que não pode se embriagar. Está na Bíblia, está no Taná. E, no entanto, há segmentos no meio do nosso povo que usam essas coisas. E como é que nós podemos nos espelhar nesses segmentos que usam, não sei se cocaína, essas coisas, mas pelo menos usa o fumo, o tabagismo. E tabagismo é pecado, porque é contra o nosso corpo. Assim como é a maconha, como é o crack, como é a cocaína e outras drogas, o fumo também é pecado. E se é pecado, quem faz uso disso não será referência para mim. Eu não vou atrás de quem usa estas coisas. Então, Paulo está reprovando aqui no capítulo 2 de Romanos os judeus que transgrediam a Torá, que desobedeciam a Torá. Ele fala aqui, continuando o capítulo 2, ele fala aqui. Verso 24. Romanos 2, 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Agora é muito importante que você preste atenção nisso aqui. Vai falar da circuncisão agora. Preste atenção. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a Torá. O que isso significa? Significa que um judeu que não está guardando a Torá, que está transgredindo a Torá, mesmo ele sendo circuncidado, ele está em pecado. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, a Torá. Mas se tu és transgressor da Torá, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Então, veja bem, um judeu circunciso, claro, ao 8º dia, transgride a Torá. Ele se torna como um goi, como um incircunciso perante Deus. A tua circuncisão se tornou em incircuncisão. Agora veja o que ele fala do gentil agora. Preste atenção o que ele fala do gentil. O que ele fala do gentil? Se, pois, verso 26, se, pois, a incircuncisão, guardar os preceitos da Torá, ou seja, se um gentil incircunciso guardar os mandamentos da Torá, porventura a incircuncisão não será reputada por circuncisão? O que isso quer dizer? Quer dizer que se
um não-judeu cumprir a Torá, ele é considerado como judeu. Considerado, eu não estou falando que ele é judeu. Ele é visto, ele é considerado como judeu. E vocês vão ver que isso é verdade. Olha, verso 27. E a incircuncisão, que por natureza o é, ou seja, a pessoa nasce incircunciso, tá? O gentil. A incircuncisão aqui está se referindo ao gentil. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a Torá, se o incircunciso cumpre a Torá, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Imagina você, um gentil, cumprindo a Torá. Um gentil não circuncidado na carne, cumprir a Torá perto de um judeu que é circuncidado ao 8º dia e que transgride a Torá. Está tudo invertido. Aquele incircunciso ali que está cumprindo a Torá é mais judeu do que você que é circunciso e não cumpre. Isso na palavra do nosso sábio, Shaul Hachalia, um homem cheio do Espírito Santo, cheio do Ruach, na visão dele. Porque não é judeu, diz Paulo, o que o é exteriormente. Não é judeu aquele que apenas é na carne, exteriormente, no exterior, na aparência. Nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Agora, aí você vai falar, então o judeu não está com nada, não adianta ser judeu? Não, adianta sim. O judeu é o povo escolhido por Deus, tem a aliança do nosso pai Abraão, cumpre o preceito da circuncisão, mas o judeu que não está cumprindo a Torá, ele está mal diante de Deus. Sim, mas você não pode ir contra, como Paulo fala aos Romanos 11, julgar os galhos que foram quebrados. Você não pode julgar. E o capítulo 3 de Romanos, que é uma continuação do capítulo 2, fala assim, qual é logo a vantagem de um judeu? Qual é, então? Vamos ver o que Paulo responde. Ou qual a utilidade da circuncisão? O que Paulo vai dizer? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. É muita vantagem ser judeu, mesmo que não esteja cumprindo a Torá, porque a eles foi confiada a palavra de Deus. É por isso que eu digo, se um judeu aceita Yeshua como Messias, eu posso fazer a imersão dele, a tevilá dele, hoje, dependendo do grau de conhecimento que ele tenha da fé, eu posso fazer a tevilá dele hoje. Agora, o gentil, eu vou demorar no mínimo 6 meses para fazer a tevilá dele, porque ele não conhece nada de Deus, ele não sabe o que é pecado, o que é transgressão, ele não conhece a Torá. Ele vai ter que aprender tudo. E ele vai ter que ser desintoxicado, tirar toda essa carga que ele recebeu desde a sua infância. Então, há vantagem de ser judeu? Sim, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus?
Porque alguns são incrédulos, não cumprem a Torá, não creem em Yeshua como Mashiach, vai anular a fidelidade de Deus? A aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, a escolha de Israel como nação sacerdotal, não vai anular. Então, nós falamos um pouco aí sobre os segmentos judaicos, sobre a nossa posição, que é uma posição mais para o judaísmo conservador, no meio ali, né? Respeitamos todos os segmentos judaicos. A gente falou aí do caraíta, que é o que não aceita nada fora da Torá escrita, né? Nada fora, nós ainda aceitamos. Grande parte da halahá judaica nós aceitamos, do judaísmo rabínico, como referência. Mas não é tudo. Quando um ensinamento desse está em discordância com a Torá, nós vamos pela Torá. Nós vamos pela Torá. Quando está em discordância com a Torá, nós vamos pela Torá. Quando está em discordância com a Bíblia, nós vamos pela Bíblia. Agora o caraíta não, ele não aceita o judaísmo rabínico. Ele só aceita a Torá escrita. Mas o judaísmo conservador, que é o que a gente se modela por ele está no meio. Então ele aceita, mas ele leva em conta vários ensinamentos de hoje, a modernidade, enfim, ele segue algo de uma condição moderada e não radical. Tá? Tem muita coisa no judaísmo ortodoxo que nós somos fã. Por exemplo, a Tzniut. Nós somos a favor da Tzniut. Mas tem coisa dentro da Tzniut que nós não aceitamos. Por exemplo, a mulher rapar a cabeça e colocar uma peruca. Isso nós não aceitamos. Isso está no judaísmo ortodoxo. E nós não aceitamos. Então não é tudo. Aceitamos aquilo. Yeshua falou, se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino. A nossa justiça tem que ser além. Agora, maus exemplos, não. Maus exemplos, como eu falei, maus hábitos, maus costumes, como esse de usar fumo, usar bebedeira, isso não é de Deus. Isso é incompatível com o Ruach HaKodesh em nossas vidas. Imortalidade da alma, acreditar que quando a gente dorme, sai do corpo, uma outra pessoa sai do nosso corpo, isso nós não acreditamos. Isso aí não é bíblico. Isso aí não fecha com a Torá, com o que está escrito. No capítulo 10 de Atos, veja bem, vamos comentar uma coisa sobre a questão da circuncisão. Vocês sabem que a circuncisão, ela começou com o nosso pai Abraão, né? Começou com o pai Abraão. E Abraão começou a servir a Deus com 75 anos de idade. E ele foi um homem obediente a Deus. Ele não era judeu, ele era um gentil. Né? Até ali não tinha o povo de Israel ainda. E Abraão foi servindo a Deus até os 99 anos de idade. Ou seja, 24 anos Abraão servindo a Deus. Aí Deus introduz o pacto da circuncisão entre ele, Abraão, e toda a sua descendência. A circuncisão. Então a circuncisão foi a última coisa que Deus propôs a Abraão. Lembrando que Abraão era gentil, né? Então nós podemos trazer isso para os nossos dias. Quando você tem duas pessoas, você tem do lado de cá um judeu natural, circuncidado ao 8º dia, nascido e educado de acordo com as normas judaicas, com a Torá, conhecedor da Torá, mas que ainda não creu em Yeshua, mas foi um seguidor da fé judaica até agora, até esse momento. E do lado de cá você tem um não-judeu.
quero lembrar que todos aqui no Brasil que são descendentes de judeus, são Binei Anussim, os nossos pais se converteram à força à religião romana e com o passar do tempo, os seus descendentes já não seguiam mais a Torá. Então nós voltamos à condição de gentios. Tá? Nós que somos Binei Anussim, voltamos à condição de gentios. Não temos a circuncisão, não temos a Torá, não temos. Então a nossa condição não é muito diferente. Eu vejo que tem muitos talmidim que estão preocupados se ele tem ascendência judaica. Tudo bem, mas não vai fazer nenhuma diferença. Se você tem ascendência judaica ou não, não vai fazer nenhuma diferença, porque você foi criado como gentil, seu pai como gentil, seu avô como gentil, seu tataravô como gentil. Somente o seu pai lá em Portugal e quem sabe o filho dele que viveu uma vida judaica, o resto já não viveu mais. Então não adianta você estar preocupado se você tem ascendência judaica ou não. É importante que tenha, mas se não tiver, não vai ter grande diferença. Você vai ter que passar por todo o processo de conversão como um outro que não tenha nenhuma ascendência judaica. Tá? Então o que acontece? Voltando aqui na questão, nós temos então Abraão, que não era judeu e que com ele começou o pacto da circuncisão aos 99 anos. E você tem aqui duas pessoas, um judeu, vamos pegar dois jovens aí de 20 anos, um judeu, nascido no lar judaico, educado na fé judaica, que não crê em Yeshua, e um gentil aqui, sei lá, em que religião ele foi educado. Qual que é a diferença? Se houver uma conversão, uma crença em Yeshua, qual vai ser a diferença? A diferença é que esse aqui, o judeu, se ele tiver tudo direitinho, ele pode ser batizado imediatamente, pode passar pela imersão. E esse de cá, não. Esse de cá vai ter que ser trabalhado, ensinado, desintoxicado. Ele vai levar tempo. Uns levam 4 meses, outros 6, outros 1 ano, outros 2 anos, outros 3 anos. Outros estão aí há 4, 5 anos e até hoje não estão preparados ainda. Então, o que muda? O que muda é o seguinte. Esse aqui nasceu e foi circuncidado, esse aqui não. Adianta esse de cá se circuncidar? Esse de cá que nunca foi judeu ou que foi criado como não judeu se circuncidar? Não adianta. Aí que tá. Não, eu vou procurar alguém para me circuncidar. Olha, Aroshi, quando eu era pequeno, a minha mãe me levou no médico, ele fez a minha postectomia, a minha fimose, operação de fimose. Tá, tudo bem. Você não tem o prepúcio, você é como o circuncidado. Mas essa operação sua não é válida como circuncisão, ela tem que ser validada. É a mesma coisa do outro que não é. Você com a postectomia desde pequeno e um outro que não tem postectomia estão iguais. Então você vai ter que fazer uma carreira semelhante à de Abraão. Você vai ter que começar a obedecer a Deus, obedecer a Deus, obedecer a Deus, até que você vai chegar num ponto em que agora sim você pode ser circuncidado. Não adianta você fazer circuncisão antes. Não adianta, porque você não está cumprindo ainda a Torá. E eu quero citar para vocês o caso aqui de Cornélio, em Atos capítulo 10. Aliás, eu vou citar Atos capítulo 11. Veja bem. Depois do acontecimento com Cornélio, veja a reação da congregação em Jerusalém. E ouvindo os apóstolos, os apóstolos e os irmãos que estavam em Jerusalém, estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus,
E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, ou seja, os que eram judeus, naturais. Disputavam com Pedro. A gente tem que considerar que o Novo Testamento passou pelas mãos de Roma. E o que a gente nota? Que para nós o Novo Testamento é sagrado, mas não é canônico. Canônico é só o Tanar, tá? Mas é um compêndio histórico, documental, teológico, traz grande parte da Torá oral nele, passada pelos nossos sábios que abraçaram Yeshua, tá? Mas ele não é canônico, ele pode ter erro. Por exemplo, os que eram da circuncisão. Por que isso aqui? E disse Yeshua aos judeus. Mas, meu Deus, ele ia dizer para quem? Lá na Judéia. E os judeus que estavam com Yeshua. Mas por que tem que dizer os judeus que estavam com Yeshua? Yeshua não é judeu? Por acaso você vai falar de mim, vai falar, e os brasileiros que estão com o Rabino Ishai? Eu estou no Brasil, eu sou brasileiro. E os americanos que estão com o Sion nos Estados Unidos? Mas lá é só americano. Então você vê aí a intervenção, a intenção da intervenção é tirar tanto Yeshua como os apóstolos do contexto judaico. E os que eram da circuncisão? Mas Pedro também era da circuncisão. Como os que eram da circuncisão? Pedro não era? Judeu também? Mas vamos lá. E ouviram os apóstolos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com ele. Isso era proibido. Entrar na casa de um não-judeu e comer com ele. Por que isso era proibido, gente? Discriminação? Não. Vocês vejam que na visão de Pedro, quando o anjo falou para Pedro, Pedro, mata e come, Pedro disse, eu nunca comi coisa comum e imunda. Então, até hoje, é complicado você se hospedar na casa de uma pessoa que não é parte do nosso povo, por causa da comida. Como é que você vai comer lá? Além de ter comida impura, porco e outras coisas, a comida não é kosher. Mesmo a carne bovina ou a carne de frango, é carne que contém sangue, que foi comprado no açougue, no mercado. Não é uma carne que foi abatida de acordo com as normas bíblicas e judaicas. É uma carne que contém sangue. E como é que você vai se hospedar nessa casa? Chega na hora da janta, você não pode comer um frango, você não pode comer uma carne. Você não pode comer um queijo porque foi feito com coalho de porco. Coalho de porco. Uma margarina você não pode passar no pão, porque aquela margarina usou gordura animal na sua composição. Como é que você vai se hospedar na casa de incircunciso? É complicado. Hoje é muito mais complicado ainda que naqueles dias dos apóstolos. Porque considerando que Cornélio vivia em Israel, né? Mas os irmãos lá de Jerusalém disseram para ele, entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. Aí Pedro começa a contar a história, fazendo uma exposição, como é que aconteceu. Mas o que acontece? Olha, Cornélio, gente, era um varão gentil. Ele era um oficial, um centurião de Roma, um comandante militar, que prestava serviço ali em Israel, serviço para Roma. E ele, ao que tudo indica, ele estudava a Bíblia, a Torá, com os judeus.
Porque naquele tempo, muitos gentios frequentavam as sinagogas e estudavam com o nosso povo nas sinagogas. E Cornélio frequentava a comunidade judaica. Então Cornélio já tinha conhecimento dessa questão de comida, de a maneira judaica de viver, do dia a dia, ele tinha conhecimento. Não era totalmente um incircunciso, totalmente no sentido da palavra, ele tinha conhecimento. Mas Pedro foi convidado para ir na casa de Cornélio, e o texto bíblico, no capítulo 10, Deus manda, olha aqui, ó. Deus manda, ó. Vamos ver o verso 4. Cornélio estava orando, diz o verso 3, quase a hora nona, viu um anjo, né, de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando nele os olhos e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E ele disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Então Deus mandou, através daquela visão do anjo, que Cornélio chamasse Pedro. Gente, isso aqui é um detalhe importante. Hoje está cheio de Pedro por aí, viu? O Pedro da internet, o Pedro do Google, o Pedro que está dentro do nosso grupo lá querendo ensinar. Gente, a pessoa está fazendo conversão. Por que quer ensinar? Por que está dentro do grupo de conversão e quer ensinar? Se você está aprendendo. E muitas vezes ensina errado. Eu tenho visto nos grupos pessoas ensinando errado. Porque eles não procuram pessoas certas, responsáveis, e parece que é um negócio de todo mundo querer saber. Tudo bem, mas vamos ter paciência, vamos aprender. E para aprender, você tem que tirar primeiro essas coisas da sua cabeça que você aprendeu. Agora, você não, você está aprendendo com o Rabino Ishai, fazendo o shiur conversão, mas você está lá no site de fulano, você está lá no Facebook do Beltrano, você vai lá, pega uma postagem de A, pega uma postagem de B, joga ali no meio. Mas quem que falou para você que aquelas coisas elas estão certas? Olha, eu quero dizer uma coisa para os talmidim que estão estudando conosco. Você não é obrigado a fazer a conversão conosco. Não é. Tá? Existem vários segmentos por aí. Se você não estiver feliz conosco, fique à vontade para mudar e continuar sua conversão num outro lugar. Ou fazer sua conversão num outro lugar. Fique à vontade. Agora, se ficar conosco, eu vou pedir uma coisa. Fidelidade. Não fique trazendo coisa para o nosso meio, no particular, chamando no privado as pessoas para colocar coisa da sua cabeça. Não fique fazendo isso. Eu não faço questão, eu sou amigo de todo mundo, gosto de todos vocês, mas não é certo isso. Ficar pegando, captando coisa de outros e coisas erradas, como eu tenho visto. Eu não posso proibir, cada um é dono da sua cabeça. Agora, a hora que você solicitar a sua tevilá entre nós, a sua conversão, eu vou te fazer perguntas. E pode ser que nesse momento das perguntas você não seja aprovado, porque você escuta aqui, escuta ali, busca lá, busca colar, e você vai responder errado, porque você aprendeu errado. Olha, Paulo, falando aos Efésios no capítulo 4, ele fala que Deus colocou naquele lá pastores, mestres, evangelistas, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E depois ele fala assim, para que não sejamos como meninos inconstantes, levados por vento. Qualquer vento leva você.
Dá um ventinho, leva você. Não, porque eu li em tal lugar, porque tal coisa, tal coisa. Nós precisamos da Bíblia, tá? E do Ruach HaKodesh. Eu quero perguntar para você, eu faço esse desafio para você e você me responda. Os supostos sábios dos nossos dias têm o Espírito Santo? Receberam o Ruach HaKodesh? Responda para mim. Se você falar que eles receberam, tá. Então eles têm autoridade para ensinar. Mas se você falar não, eles nem acreditam no Espírito Santo, então o que você está fazendo atrás desses supostos sábios? Examinai tudo, retende o bem. Não sejam como meninos inconstantes, instáveis, levados por aqui, por acolá. Mas eu sou independente, eu sou dono da minha cabeça. Tudo bem, você é dono da sua cabeça. Então o que você está fazendo no nosso curso de conversão? O que você está fazendo? Se você sabe, preciso tomar muito cuidado. Deus mandou Cornélio chamar Pedro. Chama Pedro. Indicou para eles. O caminho chama Pedro. E ele te dirá o que te convém fazer. E daí a gente sabe o resto da história no capítulo 10 aqui. Cornélio foi chamado de homem justo. O verso 2 diz, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Cornélio era um gentil, mas era um homem justo. Sabe por que ele era justo? Tzadik. Olha, gente, tem coisa que é de dar risada. Eu vejo gente chamando o outro de tzadik. Ô tzadik! Ô tzadikim! Você sabe o que é um tzadik? É um justo. Tzadikim é plural de tzadik, não é? Tzadikim não é uma pessoa só, são vários, para começar. Agora, se eu chamar você de tzadik, eu não chamo nenhum dos nossos alunos de tzadik. Nem os nossos líderes eu não chamo de tzadik. Porque tzadik é um justo, é uma pessoa que cumpre Torá, que teme a Deus. Isso é um tzadik. Não é qualquer um que é tzadik. E Cornélio foi chamado de tzadik. Está aqui no verso 22, ó. Cornélio, centurião, varão tzadik, justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi chamado por um santo anjo à sua casa para que ouvisse as tuas palavras. Chamou Pedro lá na casa dele, para ouvir as palavras de Pedro. Mas Cornélio era um tzadik, viu, gente? Era um gentil. Estava no estágio mais alto de obediência à palavra de Deus. Cornélio estava cumprindo a Torá 100%. 100%. Por que eu digo? Veja bem, quando Pedro teve aquela visão, e Pedro disse, eu não como, nunca comi coisa imunda, comum ou imunda, e aquela visão fazia referência a Cornélio, que o anjo fala para ele, não chames tu imundo o que Deus purificou. Olha aqui, 28, 10, 28. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum o imundo. Por quê? Porque tinha homem tzadik no meio dos gentios, como Cornélio. Justo, cumpridor da Torá. Tem gente falando para nós que quer se batizar. Eu quero ir aí em Curitiba, quero passar pela Tevilá. O que eu preciso? Eu falo, estar cumprindo a Torá. Estar cumprindo a Torá. É isso que você precisa. Se você não estiver cumprindo, nós temos aí, nessa ocasião, os feriados judaicos. Temos aí feriados judaicos, temos aí Yom Kippur,
que é o dia mais sagrado do nosso povo, o dia de jejum, Yom Kippur. Dia 10 do mês de Tishrei, começa no 9 à tarde. Nós temos agora o Rosh Hashanah, dia 30 de setembro desse ano. Segunda-feira é Rosh Hashanah. Começamos no dia 29, no domingo, após o pôr do sol, começamos o Rosh Hashanah. Segunda-feira é Rosh Hashanah. Não pode trabalhar nesse dia. Não se deve viajar nesse dia. Não se deve ficar buscando diversões num dia consagrado a Deus. Vem o Yom Kippur. Vem o primeiro dia da festa de Sukkot e o 8º dia, dias santos. Você não pode trabalhar, ir para o seu emprego ou viajar, ficar passeando por aí, não pode. Você tem que estar dedicando a Deus. Aí você vai, mas isso eu não estou fazendo, então você não pode passar pela Tevilá, meu amigo. Você não pode fazer conversão. Quando Deus mandou Cornélio procurar Pedro, Cornélio estava pronto. Tzadik, tá? E Pedro disse, Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Um gentil, quando ele está cumprindo a Torá, ele já está purificado. Falta só o batismo para ele, para a remissão de pecados. Há um outro texto, se eu encontrar eu apresento para vocês, onde diz que Deus purificou o coração de Cornélio pela fé. Pela fé. Vou ver se encontro aqui ainda, mostro para vocês, dentro deste programa. Está aqui, ó, no capítulo 15, verso 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Quando o tzadik, quando o gentil chega no estado de tzadik, está cumprindo a Torá, o coração dele já está purificado. Por isso que ele não pode ser chamado de imundo. Mas aí falta o batismo, a tevilá, finalizar o processo de conversão, para ele receber o Ruach, o Espírito Santo. Entende? Aí ele recebe a imersão, ele passa pela imersão, ele recebe o batismo em Yeshua, em nome de Yeshua, para a remissão de pecados. Aí ele recebe a imposição de mãos para receber o Ruach HaKodesh, para receber o Espírito Santo. Ele recebe a imposição de mãos. E depois disto é que ele vai passar pela circuncisão física, como Cornélio, como Abraão. Depois de 24 anos servindo a Deus, o pai Abraão recebe a circuncisão. É por isso que estava tudo errado lá em Atos 15. Eu não entendo por que alguns judeus que saíram lá de Jerusalém, não sei, foram exigir circuncisão dos gentios que estava começando a conversão. Naqueles dias tinha gentios dentro da sinagoga. Ninguém falava para aqueles gentios que estavam na sinagoga que eles tinham que se circuncidar, enquanto eles não aprendessem a fé judaica. Agora, os gálatas estavam lá sendo incomodados. Olha, se vocês não se circuncidarem, não podereis salvar-vos. Ou seja, pregando a circuncisão como porta de entrada, e não é. Circuncisão é a última parte
é o selo, como recebeu o pai Abraão. Aí você, lembra que eu falei dos dois moços, um judeu e um não? Esse moço aqui, suponhamos que esse moço de cá, não judeu, ele tenha passado pela apostectomia quando era criança, feito fimose. Aquilo não é válido como circuncisão. Não é. Não tem valor nenhum como circuncisão. Agora, depois que ele passou pelo batismo, pela imersão, aí é feita a ratafada ambrite. É um ato onde é legitimada a apostectomia dele e ele passa a ser reconhecido como circunciso. Circuncisão é a última coisa. Estava errado aquilo que fizeram, querendo pregar circuncisão no início da conversão da pessoa. Olha, se vocês pensarem bem, aqueles 4 mandamentos que está ali no capítulo 15 de Atos, nem aqueles 4 mandamentos as pessoas estão cumprindo. Porque, na pureza familiar, eles se envolvem com as mulheres no período menstrual das mulheres. Eles se envolvem com as mulheres no período de purificação da mulher. Então estão pecando. Muito gentil, sincero, querem guardar o sábado. O sábado vem até depois disso aí, de acordo com o que está escrito ali. Desses 4 mandamentos, aí vem a guarda do Shabat. Não praticam, então, a pureza familiar, Tahará Hamisparrá, envolve-se com a mulher no período menstrual, no período de purificação, e comem as carnes, ainda que eles não comam carne de porco e as carnes declaradas imundas, mas comem carne com sangue, comprada no açougue. Eu estava lendo um livro sobre o judaísmo messiânico, que ele deu uma enrolada ali, bem dada num comentário do Novo Testamento, nessa parte. Que ele não foi claro ali. Os 4 primeiros mandamentos dos gentios proibia comer carne com sangue. Ele falou ali que era beber sangue. Eu nunca vi gente beber sangue. As pessoas comem o sangue cozido, mas beber não. E ele quis entrar com esse argumento que o negócio era beber. Não, senhor, comer carne com sangue. Claro, beber também não pode, mas comer carne com sangue. E a carne que você vai encontrar no açougue, no mercado, é com sangue. Não adianta pôr no sal. Eu vou cacherizar a carne. Não tem como cacherizar. A carne de um animal que foi abatido da forma errada, não tem como cacherizar. Tem sangue na carne. Aí nós temos muitos dos nossos alunos comendo só o peixe, porque o peixe não tem essa restrição. O peixe tendo escamas e barbatanas, não tem regulamento de abate de peixe. Ou comendo ovo, ou comendo batata frita, enfim, mas não come carne porque na sua cidade não tem ninguém que sabe fazer o abate kosher, ou não tem carne kosher. Esses são os primeiros mandamentos para os gentios. Não comer carne com sangue. Praticar as relações sexuais lícitas, não as ilícitas. Não se envolver com a idolatria. Quantos ensinamentos têm a ver com os ídolos que você... eu não me ajoelho diante de ídolo. Beleza. Mas crê em outras coisas que têm vínculo com a idolatria. Imortalidade da alma é uma. Então, meus amados, qual que é a sua decisão? Você está fazendo realmente um processo de conversão com sinceridade? Ou nós somos mais um grupo que você está estudando, nos diversos que você estuda? Você deve tomar uma decisão. Deve tomar uma decisão, porque no final, a hora que se você pedir para nós, você tem a liberdade de fazer a sua conversão onde você quiser. Eu não respondo por ninguém aqui.
Mas na hora que você solicitar a sua conversão, nós vamos te fazer um questionamento. Nós vamos avaliar a sua conversão. E pode ser que você não seja aprovado. Porque você busca várias fontes para aprender. E isso não é bom. Tá certo? Não quero ser dono de você, ser responsável por você, não. Não. Você toma a sua decisão. Tá? Então, eu acho que ficou claro para você a nossa linha de pensar, judaísmo bíblico de Yeshua. Agora, se você está atrás de conversão, não, eu quero fazer conversão ao judaísmo, eu quero morar em Israel, eu quero fazer aliá, então não é aqui, não é conosco. Nós não podemos te ajudar. Se você quer fazer conversão para ir para Israel, para fazer aliá, nós não fazemos esse tipo de conversão. A nossa conversão é o judaísmo de Yeshua. Estamos aqui para ajudar você, ajudar pastores. Nós temos pastores aqui conosco, estudando conosco. Ajudar você, a sua comunidade, a seguir o judaísmo de Yeshua. Um judaísmo comprometido com a Bíblia, comprometido com a Torá, comprometido com a missão de levar Yeshua para o nosso povo. É isso que nós ensinamos. Que o Eterno vos abençoe. Shalom, boas festas para aqueles que vão participar das festividades. Shalom, shalom.